Bom, gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versos de 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versos de 1 a 8. Também estará sendo projetado aqui para que você possa acompanhar. Obrigado. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, a sua palavra agora foi lida, meu Deus, nós cremos que o Senhor já falou aos nossos corações, meu Pai. Mas eu te peço no nome de Jesus, meu Pai, que nesta noite o Senhor me use, meu Pai, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar das limitações, que o Teu Espírito Santo esteja direcionando, Senhor, para falar a Tua vontade, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, há um filósofo do século XX, chamado Bertrand Russell, e no seu livro Por que eu não sou um cristão, ele escreveu o seguinte trecho: a intolerância que se espalhou pelo mundo com o advento do cristianismo é uma de suas características mais curiosas. Novamente, a intolerância que se espalhou pelo mundo com o advento, ou seja, com o início ou com a chegada do cristianismo, é uma de suas características mais curiosas. O que o filósofo aqui está querendo dizer é o seguinte: que a intolerância que cresceu nos quatro cantos do mundo tem uma relação direta com o início do cristianismo. Ou também podemos dizer que, conforme o cristianismo avançava, conforme o cristianismo desenvolvia, a intolerância também. Vendo nessa perspectiva, dá a entender que o cristianismo é algo ruim. E eu não sei qual é o cristianismo aqui que Bertrand Russell ele chegou a experimentar. Mas, irmãos, se a gente for olhar a história, em algumas situações, a gente dá para levar em consideração essa frase dele. Por exemplo, em nome de Deus, em nome da igreja, pessoas foram mortas, pessoas foram assassinadas. Em nome de Deus, em nome da religião, em nome de um cristianismo, pessoas foram ignoradas. Em nome de Deus, em nome de um cristianismo, em nome da igreja, partes do céu foram comercializadas. Em nome de Deus, em nome do cristianismo, guerras foram iniciadas. Então, muitas coisas ruins aconteceram em nome de um cristianismo, em nome de uma religião. Ao longo da história, podemos ver que, em vez da religião ela trazer libertação ao homem, ela trouxe um aprisionamento.
É como se a religião, o cristianismo, colocasse uma amarras no homem e limitasse ele. Então, aquela pessoa que antes não conhecia Jesus, não frequentava uma igreja, ela conversava com todas as pessoas e falava sobre diversos assuntos. Mas a partir do momento que ela começou a frequentar uma igreja, que ela conheceu Jesus, agora ela é seletiva com quem ela conversa, com quem ela pode conversar. Agora ela escolhe com qual assunto ela pode conversar. E é por isso, irmãos, que talvez essa intolerância, ela está relacionada ao cristianismo, aos cristãos e a nós. Não só isso, mas vamos um pouco além, numa outra perspectiva. Mas se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que 80% dos brasileiros são cristãos. 80% no Brasil são cristãos. Mas de fato essa conta não fecha. Porque se de fato fosse assim, Deus seria levado mais a sério no nosso país. O cristianismo seria mais levado a sério no nosso país. Mas tudo bem, dentro desses 80%, nós temos todos os grupos de evangélicos, nós temos católicos. Então, vamos fazer um corte, vamos pegar metade desses e considerarmos que estes frequentam a igreja. Ou seja, pelo menos são praticantes. Ainda assim, não surge nenhum efeito no nosso país. É como se fosse um cristianismo sem vida. Não faz diferença na vida de ninguém. Um cristianismo que não influencia. E quando ele aparece, é para justificar comportamentos ruins. E é daí, irmãos, que talvez a intolerância está relacionada com o nosso cristianismo conosco. Quando nós entramos aqui no texto, em Mateus, nós vamos ver que há um encontro aqui entre Jesus e os fariseus criticam Jesus, ou melhor, criticam os seus discípulos, porque eles entraram ali, numa plantação, numa seara, para colher espigas, para comerem em dia de sábado. O sábado, irmãos, era sagrado, para o povo de Deus, para Israel, para o povo judeu. O sábado era um dia separado para você deixar de lado as atividades seculares e preparar o seu coração para se apresentar diante de Deus. O sábado, ele tem uma relação com a criação de Deus, conforme Êxodo 20, ali na instituição dos 10 mandamentos, na guarda do sábado, que vai falar que Deus fez o mundo em 6 dias e que no 7º ele descansou. Mas o sábado também ele tem relação com a redenção de Deus. E lá no Deuteronômio, quando vai ser repetido os 10 mandamentos, é falado para o povo se lembrar de quando eles foram libertos do Egito. Então o sábado tinha essa intenção. Em suma, o sábado ele servia para quê? Para que nos dias ordinários a gente adorasse ao Senhor, glorificasse o nome dele, mas que houvesse um dia especial para isso. E hoje nós fazemos isso no domingo. Hoje há muitos debates sobre qual é o certo, guardar o sábado, guardar o domingo. Enfim, irmãos, essa mudança, um dos motivos aconteceu ali a partir do Novo Testamento. A gente pode ver na igreja ali primitiva, em Atos 20, onde a gente vê que a igreja primitiva ela estava se encontrando, cultuando a Deus no primeiro dia da semana. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, também tem essa indicação que a igreja primitiva estava se encontrando, adorando a Deus no domingo. Mas veja, a questão do sábado e do domingo é periférico, porque o mandamento, o que importa nele é a essência, é o objetivo, que é adorar ao Senhor, mas não está pautado em ser sábado ou domingo. Isso é circunstancial, isso é periférico. O que importa é a adoração ao Senhor. E de fato, isso também não quer dizer que a segunda-feira ela é menos importante que o domingo. Não.
Todos os dias é o dia do Senhor. É um dia para a gente glorificar e adorar o seu nome. Mas Deus é tão misericordioso que Ele entende que às vezes, no decorrer da semana, com os nossos afazeres, a gente talvez não vai ter um tempo de qualidade de prestar um culto como esse. Então é por isso que no domingo chega a ser um dia especial para a gente se encontrar, reunir com os nossos irmãos, cantar louvores e refletir na palavra juntos. Enfim, irmãos, mas esse mandamento, ele foi se tornando um fardo ao longo da história. Principalmente ali após o período do exílio babilônico, né? Foram chegando alguns fariseus e foram colocando um fardo pesado para que o povo de Deus cumprisse esse mandamento de guardar o sábado a qualquer custo. Então, por exemplo, a gente vê também, lá em 1 Macabeus nós não consideramos como um livro inspirado por Deus, mas a título de você conhecer ali um pouco a história, a cultura, né, o período interbíblico ali, é interessante a leitura, e ali fala de um povo que eles foram atacados pelos inimigos, e por ser sábado, eles não se defenderam. Ou seja, todos eles foram mortos, porque em dia de sábado eles resolveram não fazer nada. Ou seja, a lei estava acima da vida humana. A lei estava acima da vida humana. O que era uma dádiva, o que era um presente de Deus, o que era uma bênção, se transformou numa regra rígida a ser cumprida. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a igreja? Irmãos, nós estamos tão obstinados muitas vezes a cumprir ritos, a cumprir tradições, a cumprir rituais, que nós muitas vezes, o objeto solene do nosso culto é o dia, é o lugar, é o ritual, é a tradição, é o culto, mas não é Deus. O objeto solene é várias coisas, menos Deus. O Fernando aqui disse de forma irônica a questão do perfume, Fernandão, mas às vezes isso acontece. A nossa intenção principal é a estética no culto. E Deus em segundo plano. O nosso coração muitas vezes está preocupado apenas em cumprir um ritual religioso de vir à igreja no domingo. E é por isso, irmãos, que muitas vezes essa intolerância, ela também invade o nosso coração, porque nós não compreendemos o cristianismo verdadeiro. E entrando aqui no texto, irmãos, eu quero refletir aqui sobre 3 verdades que nós podemos falar. E primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é que, por causa dessa obstinação em seguir rituais, ritos, cumprir, com um cronograma religioso, nós falhamos em adorar a Deus. Nós falhamos em adorar a Deus. Veja, eu não estou dizendo que a regra, que a lei, que as tradições, elas não são importantes. Não, elas são importantes. O problema é quando elas se tornam o nosso objeto de culto. É quando os rituais, a própria religião, elas se tornam um objeto de adoração, e não o próprio Deus. Mas veja comigo aí no versículo 2, do capítulo 12, que diz o seguinte, os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Num primeiro momento, irmãos, a gente pode olhar e falar assim: talvez os fariseus tenham uma intenção boa. Talvez eles estão olhando ali com um olhar de exortação aos discípulos. Talvez ali existe uma preocupação no olhar dos fariseus com os discípulos em relação à adoração ao Senhor. Mas quando a gente vai ler, de forma abrangente aqui, Mateus, a gente vê que
Por exemplo, no capítulo 9, a gente vê que os fariseus já haviam criticado Jesus por ter curado e por ter comido com publicanos e pecadores. E naquela ocasião, Jesus já havia falado: eu encontro maldade no coração de vocês. Veja, a partir dali, Jesus já começou a ser perseguido pelos fariseus. Ele já começou ali, ser de uma certa forma observado, a fim de pegar alguma falha nele. Então, quando nós olhamos aqui o texto do capítulo 12, a gente vê que os fariseus, eles não estavam preocupados com os discípulos. Eles não estavam preocupados se eles estavam adorando ao Senhor. Não. Eles estavam preocupados com os seus próprios interesses. Eles estavam preocupados com uma própria religião que eles criaram. Eles estavam preocupados consigo mesmos. Essa é a verdade. Não só isso, mas lá em Isaías capítulo 58, o profeta vai falar sobre o sábado, e ele diz para o povo que o sábado era um dia para a gente se deleitar no Senhor, para a gente se alegrar nele, e para a gente deixar os nossos interesses de lado. A grande questão é, irmãos, nós fazemos isso? Nós deixamos os nossos interesses de lado a fim de adorarmos ao Senhor? Veja, muitas vezes nós fazemos um jogo religioso apenas para cumprir com os ritos, apenas para cumprir com as nossas obrigações de vir à igreja. Então, um exemplo esdrúxulo, tá, irmãos? Por exemplo, eu venho 3 vezes na igreja, seguidas. Na quarta, eu penso assim: poxa, eu já fui 3 vezes, na quarta eu tenho direito de faltar, né? Muitas vezes, para a gente justificar ali, né, um jogo religioso, um equilíbrio que demonstra ali que eu participo, a gente entra nessa armadilha, onde a gente fica tentando se justificar. Mas lembre-se, não se trata do nosso interesse, não se trata do nosso direito, mas se trata do Senhor. E assim como os fariseus, muitas vezes nós ficamos diante de Cristo, mas os nossos interesses não estão nele. Os nossos interesses estão em nós. Os nossos interesses estão em como eu vou me mostrar ao meu irmão. Mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a adoração a Ele. Muitas vezes o domingo, ele é um dia comum. E chega até a ser um fardo. Nossa, domingo tem que ir na igreja. Domingo tem que ir lá. Mas por quê, irmãos? Porque a nossa preocupação é apenas cumprir com o ritual. É apenas a gente vir aqui, falar que veio e ir embora e chegar em casa e falar: opa, já fui na igreja, agora só domingo que vem. E é compreensível, de certa forma. Hoje nós vivemos numa sociedade, né, totalmente imediatista, que a todo tempo a gente tem que estar pensando em produzir, em fazer as coisas. Muitas vezes a nossa cabeça tem tantas preocupações, a gente fica pensando como nas nossas contas, na nossa família, nos nossos problemas de amanhã. Você lembra, Mateus, quando você falou do filósofo Byung-Chul Han, lá na sala de aula, do seu livro A Sociedade do Cansaço? E ele vai falar nesse livro sobre o excesso da positividade, que é aquele pensamento, é aquela forma de pensar que a todo tempo a gente tem que estar pensando em produzir, tem que estar pensando em nós, tem que estar pensando em como que a gente vai cuidar de nós em benefício próprio. Mas ele diz que isso fragmenta e destrói a nossa atenção. Então, muitas vezes, irmãos, por causa desses nossos tantos outros interesses nas nossas vidas,
que são importantes, nós falhamos na adoração do Senhor, porque nós não somos capazes de parar 1 hora e meia, e aqui eu estou considerando só o domingo, eu não estou entrando nem na semana, mas nós não somos capazes de parar e adorar ao Senhor, porque nós estamos preocupados em apenas cumprir com os ritos, né? Eu vi agora uma empresa, ela fez um comercial ali, ela estava fazendo um experimento, numa praça pública, ela colocou uma máquina lá, agora eu não lembro se era de refrigerante ou de cerveja, uma empresa dos Estados Unidos, que era grátis. Era grátis, você chegava lá, apertava o botão, você pegava o seu refrigerante, a única condição que você tinha que fazer era você pegar o seu celular, colocar numa caixinha e esperar 10 minutos. E tinha um sofazinho bonitinho ali para aguardar esses 10 minutos. As pessoas ficavam impacientes. Elas sentavam ali com aquele copo de refrigerante, elas não sabiam o que fazer. E a ideia dessa empresa era para eles aproveitarem o tempo, aproveitarem ali o lugar, porque era um lugar bonito, cheio de árvores, natureza, mas as pessoas não conseguem mais fazer isso. Porque a todo tempo nós estamos preocupados em nossos interesses, em como que eu vou resolver a minha vida. Enquanto a adoração ao Senhor, o tempo especial para isso, eu não levo em consideração. Eu levo apenas como se der, eu faço. Mas se não der, pelo menos eu já fui na igreja. O próprio Nietzsche, filósofo, disse que por falta de repouso, a civilização caminha para a barbárie. Irmãos, precisamos repousar no Senhor. Precisamos descansar. A vida de todos nós é corrida, a semana, a pressão no trabalho de cumprir metas e prazos. Mas existe tempo para tudo. E existe o tempo para a gente sentar e prestar o culto ao Senhor. E prestar adoração a Ele. Mas muitas vezes nós somos impedidos disso porque nós mesmos nos sabotamos. Apenas com o interesse de cumprir com o ritual, cumprir com uma obrigação religiosa de vir à igreja. No Catecismo Maior, há uma perguntinha lá sobre o sábado que fala assim: quais os pecados proibidos no 4º mandamento? Eu peguei só um trecho lá, que diz assim, todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários. Parece que ninguém escapa. Todo mundo está vulnerável a falhar em adorar ao Senhor por causa dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, irmãos, que eu aprendo com o texto, nessa obstinação da gente cumprir com os nossos ritos, nós falhamos em amar o nosso próximo. Nós falhamos em amar o nosso próximo. Veja a partir do verso 3 aí, Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Irmãos, aqui Jesus vai responder dando um exemplo lá do que aconteceu com Davi. Esse texto se encontra lá em 1 Samuel, quando Davi ele entra lá na casa de Deus e come os pães da proposição, mas parece que Jesus está passando pano aqui para o pecado de Davi, mas não é isso, De uma certa forma, Davi ali, ele violou a lei escrita, mas sabe por que não foi imputado culpa? Porque além de Davi estar numa missão, havia uma necessidade humana ali, que foi preenchida. E Jesus, irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, ele tem como objetivo, o Evangelho de Mateus, apresentar Jesus
como Messias, como Rei dos Reis e a natureza do seu reino. E Jesus aqui, ele não veio revogar a lei, mas ele veio trazer um novo sentido, ressignificá-la. E isso desafiava os costumes, as tradições daqueles fariseus. A lei, ela estava acima do ser humano. O objetivo do sábado é a adoração ao Senhor, é desenvolver um relacionamento com Ele. Mas não é a gente ficar observando, isso pode ou isso não pode? Eu posso fazer isso ou eu não posso fazer isso? E a gente fica com a nossa cabeça cheio dessas perguntas e não fazemos o que tem que ser feito, que é adorar ao nosso Senhor e olhar para o nosso próximo. Lá no Evangelho de Marcos, esse mesmo texto é narrado, e há uma expressão lá que Jesus fala, que ele acrescenta, que o sábado, ele foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. O que Jesus está querendo dizer é que o homem, ele é maior do que o sábado, e não ao contrário. Ou seja, importa mais a vida, importa mais a necessidade humana do que o sábado, do que eu apenas cumprir o ritual sabático, de não fazer nada. Por volta do ano de 1600, na Europa, em algumas cidades dos Estados Unidos, surgiram as famosas Blue Laws, que quer dizer leis azuis. E até hoje existem algumas leis dessas, e hoje proibido vender bebidas alcoólicas e outras coisas, são leis dominicais e religiosas na época. Mas veja, olha o que era proibido. Era proibido você passear, era proibido você limpar sua casa, era proibido você fazer exercício físico, era proibido você cozinhar, era proibido você beijar sua esposa, era proibido fazer tudo. Agora veja, o que isso irá acrescentar na nossa vida que vai fazer transformar a nossa relação com o outro, a nossa relação com Deus? Mas sabe o que é interessante, irmãos? A gente gosta de cumprir os ritos, porque fica fácil quantificá-los. Porque é mais fácil eu tratar a minha esposa e respeitá-la dentro da minha casa, ou eu vir todos os domingos aqui à noite? O que é mais fácil? Fechou o semestre aí, Denão? Você falou fechou o semestre. A gente teve aí, de janeiro até final de junho, em torno de 25 cultos aí, Em quantos você veio? Faz uma continha aí, Eu sei que eu vim em todos. Então assim, eu vim em todos os cultos, eu vim em todas as EBDs, então eu quantifico isso medindo o quanto eu sou crente. Mas vai ali perguntar para minha esposa como que eu tenho sido em casa. Porque é isso que vai falar, é isso que vai demonstrar o cristianismo que eu vivo. E eu não estou dizendo que vir à igreja é indiferente. Mas eu estou dizendo que só frequentar a igreja não faz de nós crentes. Não muda a nossa vida. O que é mais fácil? Eu perdoar o meu irmão? Ou eu participar de todas as reuniões, de todas as festas que a igreja faz? Eu já fui em acampamento, eu participo de todos os acampamentos. Eu participo da festa caipira, da festa do casal, da festa do cachorro, da festa, de várias festas. De várias festas. Mas eu não perdoo o meu irmão. No que isso faz diferença? No que isso acrescenta? No que isso influencia a vida do outro? A não ser eu colocar lá no meu cronograma que eu fui em todas as festas da igreja. Olha como eu sou crente. Isso não adianta nada, irmãos. Essa expressão que Jesus usa, de misericórdia quero, não sacrifícios, em alguma
algumas outras linguagens vão estar holocaustos, ela faz uma referência lá ao profeta Oséias, capítulo 6, que inclusive o título lá de Oséias 6 está assim, ó, conversão insincera. Que o profeta, ele vai ali falar de um povo que estava rebelde contra Deus, de um povo totalmente religioso, de um povo que cultuava a Deus de forma mecânica. E Deus, ele não está preocupado com os nossos rituais mecânicos, com as nossas formalizações automáticas. Deus, ele está preocupado com o nosso coração, com a nossa lealdade, com a nossa obediência. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando nós deixamos de adorar ao Senhor ou fazer o bem ao próximo apenas para cumprir algum ritual. Brennan Manning, um escritor, ele escreveu no seu livro o seguinte, O Impostor que Vive em Mim, que ele vai falar um pouco a respeito disso, que nós somos fissurados em seguir tradições, mas a verdade é que nós não estamos transformando a vida de ninguém, apenas cumprindo tradições. Ele fala o seguinte, e talvez alguns se escandalizem, mas ele fala o seguinte, que uma igreja no Oriente que diz que homossexuais não são bem-vindos é tão ofensivo quanto os estabelecimentos que lá em 1940 que haviam placas escritas proibindo a entrada de negros. O que ele está querendo dizer é que por causa das leis, das regras e das religiões que nós criamos, nós selecionamos as pessoas que vão merecer a Deus ou não. Que por causa dessa caixinha que nós colocamos o cristianismo, nós temos o poder de controlar e de dizer quem merece ou quem não merece a Jesus. Há uma banda de rock, rock cristã, chamada Palanque, e ela tem uma música chamada Bonecos de Plástico. E na música ela diz o seguinte: não quero algo plastificado, eu preciso mais que uma religião, preciso de mudanças de hábito, mais que um show de bonecos de plásticos. Eu fiquei encucado quando eu ouvi essa música, Aí assim, eu nem procurei na internet se queria dizer alguma coisa, eu fiz a minha própria interpretação. Mas pelo que eu vejo aqui, no que a autora aqui da música está dizendo, é que ela vive uma religião sem vida. Porque ela está dizendo aqui, que ela precisa de uma mudança de hábito e que ela cansou, ela quer mais do que um show de bonecos de plástico. Ou seja, parece aqui que ela está falando não só de várias pessoas sem vida, que não há verdade, não há culto, não há adoração. E depois ela diz, eu creio que o Senhor é real, eu entendo por que eu estou aqui, eu entendo por que eu nasci, então me faça alguém melhor, então me faça alguém real. É de alguém que está cansado de viver uma religião vazia, de viver ritos, tradições, mas não experimentar do verdadeiro cristianismo. Nos versos de 9 a 14 aí do capítulo 12, Jesus, assim, ele se encontra com algumas pessoas e faz a seguinte pergunta: é lícito fazer o bem em dia de sábado? E ele dá até um exemplo, se vocês tiverem uma ovelha e ela cair num buraco, vocês não vão se esforçar para tirá-la de lá em dia de sábado? Pois bem, a vida de um homem vale mais que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem em dia de sábado. Irmãos, as necessidades humanas estão acima da lei. E muitas vezes o que impede da gente amar o nosso próximo, da gente demonstrar misericórdia, é simplesmente porque a gente está cheio dessas caixinhas de religiosidade. E nós fazemos isso.
Nós plastificamos o cristianismo à nossa forma, guardamos numa caixinha, e quando nós queremos usar, nós vamos fragmentamos esse cristianismo, e vamos pegando aquilo que interessa, e jogando, e usando. Isso impede da gente amar o nosso próximo. Mas terceiro e último ponto, irmãos, para a gente finalizar e orar, é que apesar das nossas falhas, e por causa das nossas falhas, existe Jesus, que é o Senhor do sábado. Veja comigo aí, último versículo, que fala, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Veja, Jesus ele não é só o Senhor do sábado, ou ele só está acima do sábado, mas ele está acima de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Portanto, ele tem autoridade para ensinar qual a forma correta de ser aplicada a lei. Veja, assim como o sábado ele tem relação com a criação e com a redenção, Jesus ele tem o domínio sobre a criação e sobre a redenção. Assim como o sábado ele foi instituído para trazer descanso ao homem, Jesus ele veio para dar descanso a nós, ao homem. Jesus ele é o cumprimento, irmãos, do nosso descanso sabático. Veja, o sacrifício de Jesus na cruz, ela faz com que agora a gente pare de ficar nos esforçando, de ficar trabalhando para alcançar uma forma de alcançar a salvação através das obras. O sacrifício de Jesus na cruz faz isso. Olha, pare. Descanse em mim agora. Por que estamos tão apavorados? Por que estamos tão amedrontados, ansiosos de cumprir tantos rituais? Estamos preocupados. Não, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não. Jesus está falando, olha, eu sou o seu descanso. Eu morri na cruz por vocês. Agora não precisa mais, não há esforço que você possa fazer para alcançar a salvação. Eu já fiz isso por você. Eu já alcancei por você. Nós não precisamos fazer nada. Nós já vivemos, irmãos, esse descanso em Cristo. Obviamente nós não vivemos plenamente. O autor lá de Hebreus, capítulo 4, verso 9, fala que resta um repouso para o povo de Deus. E esse descanso pleno será quando nós nos encontrarmos com Ele. É por isso que quando alguém, irmãos, morre em Cristo, nós dizemos, né? Nossa, agora a pessoa ela descansou no Senhor. Isso não é uma metáfora, ou não é apenas uma forma, uma palavras bonitas, ou pelo menos não deveria ser, apenas para trazer consolo, mas é uma verdade que nós cremos. A pessoa que ela morreu em Cristo, ela já usufrui daquele descanso pleno no Senhor, porque agora ela está contemplando o Senhor plenamente, em adoração. E ela não tem mais essas bagagens que nós temos, de ficar nesses nossos ritos, nessas nossas religiões, de ficar atrás, de cumprir o nosso cronograma religioso. A minha oração, irmãos, é que nós possamos viver de forma mais real o cristianismo. E que nós não estejamos naquela estatística de Russell, do filósofo, que fala que conforme o cristianismo avançava, a intolerância também. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos por este momento, meu Pai. Nós cremos que o Senhor falou aos nossos corações, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai. Ó Deus, sabemos que temos cometido, Senhor, falhamos tanto com o Senhor, meu Pai.
Porque muitas vezes o nosso coração está preocupado mais com os rituais, Senhor, mais com as tradições, mais com o culto em si, Senhor, do que com o Senhor. O nosso coração, meu Deus, muitas vezes está pautado, meu Pai, em coisas, Senhor, periféricas, Senhor, em coisas secundárias, Senhor, e não damos, meu Pai, atenção a Ti. Não conseguimos prestar atenção no Senhor, meu Deus. Não conseguimos parar para nos lembrar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, meu Pai. Ó Deus, te pedimos, Deus, que o Senhor traga essa cura no nosso coração, meu Deus, nessa noite, meu Deus. Que possamos experimentar um verdadeiro cristianismo, meu Deus. Que deixa de lado, Senhor, todos esses resquícios da religião, Senhor, para viver de uma forma plena a adoração verdadeira a Ti, meu Deus. Ó Senhor, cumpre em nós, meu Pai, a Tua vontade, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.